Olá, boa noite. Quarta-feira, muita informação para você. Agora, 19 horas e 19 minutos. Dá uma olhada nos destaques de hoje. Prefeitura tem até amanhã para resolver a situação do mercado público de Florianópolis. Entre os problemas, o sistema de incêndio que não está funcionando e a falta de atestado de funcionamento pelo Corpo de Bombeiros. Depois da morte de uma criança picada por animal peçonhento no Vale, outra vítima. Um menino foi mordido por uma cobra em Blumenau e foi socorrido pelos familiares. Ao vivo, os detalhes do primeiro jogo com a presença do público em Santa Catarina depois da pandemia, no estádio Orlando Scarpelli. O SCC News está no ar. Vamos lá, quarta-feira com muita informação. A gente vai começar o SCC News de hoje com as imagens de uma tentativa frustrada de arrombamento em Criciúma, no sul do estado. Olha só. A gente vê nessa imagem um homem entrando aí, tentando abrir a porta. Está tentando abrir a porta da barbearia, ele chegou de bicicleta. Nesse momento, olha o susto, sai correndo, cai no chão e lá de dentro sai um homem correndo também. Você vê ali que ele estava só de calção, né? Provavelmente estava dormindo. E olha só, foi na direção do homem que estava tentando arrombar. E uma voadeira, gente, literalmente, é isso que a gente vê aí nas imagens. Tentando arrombar, chegando ali para fazer o serviço com a maior tranquilidade, o suspeito. E nesse momento, lá de dentro, alguém já avistou. Tem um criminoso ali, vem correndo e sai em direção ao suspeito, dando uma voadeira em tudo. E essa situação aí, que falando assim, né, chega a ser cômica, né, gente? O criminoso tentando arrombar e lá de dentro o dono do estabelecimento sai, mas olha, numa tentativa aí de amenizar e de evitar o crime, saiu com tudo e na direção do suspeito. A gente entrou em contato com a barbearia, a noiva do dono do estabelecimento, que é esse homem que saiu aí dando a voadeira no criminoso, falou pra gente que eles estavam dormindo no local, eles dormem lá, quando foram surpreendidos aí pelo homem. E o proprietário acabou reagindo, como a gente viu na imagem, saiu correndo de calção mesmo e foi dar uma voadeira no bandido. E ele que aparece nas imagens, aí o bandido, foi contido pelo suspeito. Na verdade, essa parte não apareceu, né? Que é o que aconteceu depois. O rapaz que tentou arrombar foi contido pelo dono da barbearia e ele só foi liberado depois de entregar o celular dele mesmo. E esse aparelho foi entregue à polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado e, pelo que a gente conversou lá com o pessoal da barbearia, esse local já foi assaltado outras vezes e o proprietário disse que não pensou duas vezes. Viu que o homem estava tentando entrar e já foi na direção dele, dando logo uma voadeira. É bom a gente reforçar aqui que não é legal a gente reagir nesse tipo de situação. Por sorte aí, né, não teve ninguém ferido, não teve nenhuma situação mais grave, mas realmente é o tipo de coisa que deixa a gente assustado, hein? E olha o que aconteceu na BR-282 em Vargião, no oeste catarinense. Uma outra situação inacreditável. Um posto de combustíveis teve um prejuízo de mais de R$3.000 porque um motorista saiu sem pagar a conta. De acordo com o gerente do posto, o condutor de uma carreta pediu para encher o tanque de 760 litros com óleo diesel. Ele pegou a comanda alegando que pagaria no cartão de crédito, então com a comandinha foi ao banheiro, caminhou ali pela conveniência, saiu como? Sem pagar conta. O valor era de R$3.300, gente, do tanque dessa carreta. O boletim de ocorrência ainda não foi feito, mas a polícia já foi acionada para esse caso aí, porque esse é o tal do golpe que ele deu e saiu de fininho com o tanque cheio. E do sul do estado para o Vale do Itajaí, mais uma criança que foi picada por um animal peçonhento. Um menino de pouco mais de um ano estava brincando no quintal quando foi mordido por uma cobra. O caso foi em Blumenau, olha só. Benjamin, de um pouco mais de um ano, foi salvo após ser picado por uma cobra em Blumenau. Ele estava brincando no quintal da casa da avó dele, quando de repente começou a chorar e gritar de dor. Os familiares chegaram, se aproximaram dele e viram que tinha uma cobra próxima ao menino. E trouxeram ele rapidamente ao Hospital Santo Antônio para receber então o primeiro tratamento, primeiros atendimentos. O vizinho matou a cobra e trouxe junto ao hospital para identificar a espécie, enquanto o menino recebia o primeiro atendimento. Uma vez que foi trazida a cobra, foi então identificado que se tratava de uma cobra peçonhenta
E assim que foi identificada qual é a espécie da cobra, já foram colhidos os exames laboratoriais pertinentes ao caso e foi solicitado uma ligação ao CIATOX, que é exatamente o órgão que faz a identificação do animal peçonhento. Graças à agilidade da equipe do hospital e também dos familiares, a história foi só um susto. Agora o Benjamin passa bem e vai continuar recebendo a medicação. Um alívio para toda a família. Foi uma correria, foi um susto, um medo, até hoje, né? A gente ainda está meio anestesiado pela situação, mas graças a Deus ele evoluiu bem, os exames deram normais, então foi repetido. O pessoal do pronto-socorro ali, sabe, numa presteza, uma qualidade de um atendimento absurdo. É de suma importância, principalmente quando nós temos envolvimento de animais peçonhentos, para que a gente identifique e possa ver, então, o tratamento adequado, com o soro adequado, para evitar os efeitos do veneno do animal. No fim da tarde de hoje, a gente recebeu uma foto do Benjamin. Ele já recebeu alta hospitalar, está em casa, está bem feliz da vida aí, sorridente na foto. E a gente fica aliviado com isso, né? Mesmo assim, vamos reforçar o alerta, porque no início da semana, não sei se vocês lembram, a gente tem um caso de um menino de 2 anos da cidade de Salete, no Alto Vale, que morreu depois de ser picado por um animal peçonhento. Então, para a gente cuidar, ficar atento a esse tipo de situação e também às orientações sempre, né, dos especialistas, dos bombeiros, caso aconteça com você. Depois do intervalo, você vai ver, começa amanhã em Florianópolis a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos. E mais, rodovias federais vão receber um reforço de quase 500 milhões de reais do governo estadual para acelerar as obras em Santa Catarina. A gente volta já. De volta com o SCC News e daqui a pouquinho começa uma das primeiras partidas de futebol com presença de público no estádio em Santa Catarina. O jogo é entre Figueirense e Juventus de Jaraguá do Sul, no estádio Orlando Scarpelli, aqui em Florianópolis. A repórter Morgana Fernandes já está ao vivo com a gente por lá, acompanha a expectativa dos torcedores. Como é que está o movimento por aí, Morgana? Será que vai de fato ter público presente ou o pessoal ainda está tímido com relação a esses eventos presenciais esportivos? Boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Olha, a gente está aqui em frente a uma das entradas do estádio Orlando Scarpelli, né? Onde daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, tem partida do Figueirense contra Juventus de Jaraguá do Sul. Essa é a primeira rodada da Copa Santa Catarina e é o segundo jogo que está permitida a presença de público nos estádios. Hoje também tem Criciúma contra Hercílio Luz, lá no sul do estado, né? 1 ano e meio depois, né, dos estádios terem ficado fechados, terem sido proibida a presença de público nos estádios, o torcedor pode voltar a torcer de pertinho, acompanhar o time das arquibancadas nas cadeiras. Olha, por enquanto por aqui ainda está bem tranquilo, né? O movimento de público. O pessoal ainda está chegando, geralmente deixa para chegar um pouquinho mais em cima da hora. Bilheteria, o pessoal já está dando todas as informações de como vai funcionar, mas a gente sabe que já é esperada, né, um fluxo bem menor de público, já que as medidas sanitárias estipuladas pela Secretaria de Estado da Saúde já passam a valer. E entre as medidas aí está a ocupação máxima de 30% da ocupação dos estádios, né? Então a gente sabe que comparado aos tempos antes da pandemia, né, ainda o fluxo vai ser um pouquinho menor. O pessoal ainda está tímido, está começando a chegar por aqui. Entre as medidas, né, os torcedores que vierem presenciar o time presencialmente precisam ter tomado as 2 doses da vacina contra a Covid, ou a dose única, ou então precisam apresentar o resultado do teste PCR negativo feito até 72 horas antes. As cadeiras também vão estar todas numeradas, respeitando aí o distanciamento de 1,5 metro entre os torcedores. Mas a gente sabe que, respeitando as regras bem certinho, né, dá para curtir, dá para aproveitar e matar um pouco a saudade do time, matar a saudade de estar aqui dentro do estádio. Por enquanto, o pessoal está chegando, as medidas têm sido cumpridas e a gente continua acompanhando. Bruna, eu volto contigo. Obrigada, Morgana, pelas informações. É um jeito de voltar, né? Voltando à normalidade. E é claro que tudo é uma adaptação. Nesse momento, o torcedor precisa estar com as doses da vacina, com o teste em dia, para poder estar ali com segurança e com tranquilidade também para curtir esse momento do jogo.
Olha, a Prefeitura de Florianópolis tem até amanhã para regularizar sistema de incêndio e alvarás do Corpo de Bombeiros do Mercado Público, ou então vai ter que fechar as portas do prédio. A recomendação é do próprio Ministério Público do Estado. A luz vermelha no botão indica a atual situação do sistema de incêndio do Mercado Público de Florianópolis. Basta olhar para os registros. Eles dão um alerta de que as bombas de pressurização não estão funcionando, ou seja, caso pegue fogo, a água não teria força para chegar até os hidrantes e chuveirinhos de combate às chamas do prédio. Esse foi um dos problemas encontrados pela vistoria do Ministério Público e Corpo de Bombeiros. Quando a gente tem os sistemas parcialmente ineficientes ou que não estejam inoperantes, então nossa resposta ela acaba sendo reduzida. Então o foco de incêndio que a gente poderia conter mais rapidamente ou evitar que ele se espalhasse, a gente vai perder essa capacidade. Pelo menos 3 incêndios já atingiram o mercado público. O maior deles em 2005, quando destruiu toda a ala sul. A última reforma do prédio foi concluída em 2015. Os comerciantes reclamam que de lá para cá pouca coisa foi feita. Existe um contrato de manutenção, mas não específico para aqueles itens que foram elencados do problema. Um seria o preventivo de incêndio, que está sendo providenciado agora. O segundo ponto seria as calhas da ala sul, que estão todas corroídas, e o terceiro ponto seria a cobertura do vão central, que também desde 2016 que foi entregue, em meados de 2017 foi feita uma prévia manutenção e de lá para cá não fizeram mais nada, então está meio a Deus dará. Os problemas não são de hoje, a situação vem sendo acompanhada pelo Ministério Público. 4 anos que nós viemos dando prazo à Prefeitura, inclusive o próprio Corpo de Bombeiros, né? Propôs a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura, dando prazo. Nenhum deles foi cumprido. Sempre aquela alegação de que seria feita uma licitação e que nós pretendemos, na verdade, evitar uma grande tragédia no local. Em setembro do ano passado, o Ministério Público já tinha sido comunicado pelo Corpo de Bombeiros sobre os problemas no sistema de incêndio aqui do Mercado Público. Um ano depois, e a situação se mantém, e não é só isso. O alvará de funcionamento, o atestado do Corpo de Bombeiros, venceu no dia 17 de março. Por conta da pandemia, foi dado 90 dias a mais de prazo. Mas venceu novamente no dia 16 de junho e até agora não foi atualizado. Sem o atestado, ele não poderia estar funcionando. Isso vale para todas as edificações comerciais. O Corpo de Bombeiros já notificou o Mercado Público para que faça a regularização dessa situação. O Ministério Público recomendou à Prefeitura o fechamento do mercado público até que resolvam a situação. O prazo de 48 horas encerra amanhã. A Prefeitura recebeu a notificação nesta tarde e diz que já está ajustando os trâmites com a empresa para manutenção. São 98 estabelecimentos que funcionam ali. Mais de 400 pessoas que dependem do trabalho no mercado público, sem contar os clientes. Todo mundo usa aqui para tudo, né? Alimentação, calçado. Eu estou sempre comprando aviamento aqui, não pode fechar. Não é o primeiro prédio público, né, que precisa desse tipo de manutenção. Precisa se criar uma cultura de manutenção permanente dos prédios públicos para evitar esse tipo de situação que não faz bem para ninguém, nem para o turista, nem para aquele que está ali de passagem e nem para os comerciantes, né? Vamos falar de infraestrutura. As rodovias federais vão receber um reforço de quase 500 milhões de reais de recursos do governo estadual para acelerar as obras. A duplicação da BR-470 é uma dessas obras que vai receber a verba. Uma parceria entre Estado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes liberou um repasse de 465 milhões para acelerar as obras nas rodovias federais. A BR-470, que corta o Vale do Itajaí, é que vai receber a maior parte desse investimento. São 300 milhões para a duplicação da rodovia. O governo estadual fez a lição de casa, organizou suas finanças, não há dinheiro público municipal, federal, estadual, o dinheiro é do povo, é dos catarinenses. Nós vamos ter um impacto aqui de mais de 1 milhão de pessoas, empregos diretos ao longo dessa rodovia, por exemplo, no trecho aqui da 470, de mais de 400 mil empregos. Logo, nós estamos atendendo aos catarinenses. Para as demais rodovias federais também da região, como a 163, 280 e 285, estão reservados 165 milhões de reais para a pavimentação da serra, que fica na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como também para obras de melhorias, recapeamento e demais intervenções.
A rodovia 470 é uma das principais vias por onde passam caminhões que levam grande parte da produção agrícola do estado. Com a duplicação, Santa Catarina continuará em desenvolvimento. 50% do custo logístico da indústria normalmente é questão rodoviária. E a melhoria dessas rodovias vai trazer benefícios por conta da redução do custo logístico. Ela vem destravar um trânsito que vem atrapalhando o crescimento da nossa cidade, vem contemplar com a obra de ampliação que o Porto de Navegantes está fazendo também, aumentando o fluxo de caminhões que estão vindo para a nossa região e dando potencialidade ao turismo, fora as pessoas que trafegam normalmente para a nossa cidade, que vão ter muito mais conforto também ao transitar pela 470, agora duplicada. Em Chapecó, no oeste do estado, está foragido um homem que assaltou uma loja de roupas infantis. O suspeito levou um celular de uma mulher que estava no estabelecimento, mas olha só, ele recusou um outro aparelho de celular que foi oferecido pela vítima, cada uma. A repórter Andriele Zamboni explica pra gente. Olá, Bruna, isso mesmo. Importante salientar que no momento dos fatos tinham 2 celulares na loja. O celular da própria vítima e um outro aparelho de outra marca, conhecida por ser facilmente rastreável. O homem estava armado com uma faca na cintura, ele ameaçou e intimidou a vítima, uma mulher de 29 anos, que acabou entregando o próprio aparelho para o autor do crime. Ele ainda exigiu que a mulher colocasse a senha no dispositivo. Além disso, assustada, a vítima ainda ofereceu ao autor dos fatos um segundo celular que estava na loja. O autor recusou a oferta e fugiu logo em seguida. A polícia militar esteve no local, registrou a ocorrência, mas o homem ainda não foi encontrado. Andriele Zambonin para o SCC News. O assunto agora é a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os idosos. Essa nova etapa de vacinação começa amanhã em Florianópolis e não funciona como uma terceira dose, e sim reforço. Você vai entender agora. Mesmo que a pessoa tenha tomado 2 doses de AstraZeneca, por exemplo, essa dose de reforço pode ser aplicada com outro imunizante. Em Florianópolis, os idosos de 84 anos ou mais recebem a dose de reforço da Pfizer amanhã, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, nos mesmos pontos de vacinação que já funcionam durante toda a campanha. Mas é importante lembrar que para receber o reforço é preciso já ter tomado a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. Essa medida vale para todo o estado. Em São José e Palhoça, na Grande Florianópolis, recebem a dose de reforço amanhã os idosos de 80 anos ou mais. Em São José, a vacinação também acontece das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, na Praça do Céu, no bairro Ipiranga, no Continente Shopping e no Centro Multiuso. Já em Palhoça, a vacinação também acontece no mesmo horário, na Estação Palhoça e no Shopping Via Catarina. Já o posto de vacinação da Praia da Pinheira funciona das 9 horas da manhã até a 1 da tarde. Em Joinville, no norte do estado, já tem doses disponíveis para vacinação do público adolescente. O David Sacramento tem as informações. Olá, Joinville disponibilizou mais de 8.000 doses do imunizante contra a Covid-19 para a vacinação de adolescentes com 14 anos ou mais. Em função do grande volume de doses, o município vai realizar um escalonamento de horário, ou seja, o agendamento vai ser por faixa etária. Às 4 horas da tarde, abriu o agendamento para adolescentes com 16 anos ou mais. Às 6 da tarde, para os que têm 15 anos. E, por fim, às 8 horas da noite, para os adolescentes com 14 anos. As doses serão aplicadas entre domingo, no dia 19 de setembro, a sexta-feira, dia 24, nas centrais de imunização do Centro Eventos Calhanse e da Tupi. Para receber o imunizante, o adolescente precisa estar acompanhado do responsável e apresentar um documento de identificação com foto. O agendamento é no site joinville.sc.gov.br. David Sacramento para o SCC News. A quarta-feira foi de muitas nuvens e algumas aberturas de sol em algumas regiões. Agora você vai acompanhar a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira vai ser chuvosa em boa parte de Santa Catarina. Nas cidades onde não vai chover, o tempo nublado predomina, mas tem aberturas de sol. As temperaturas vão permanecer mais baixas, resultado de uma massa de ar mais frio que está sobre o estado. Na capital, o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 17 graus.
No norte do estado, dia chuvoso em Joinville com mínima de 14. Em Blumenau, a mínima prevista é de 13 graus. Na Serra, sol entre muita nebulosidade. Máxima de 18 graus em Lages. Em Criciúma, mínima de 8 graus e máxima de 20. Em Chapecó, mínima de 14 graus e chuva. Agora é hora das notícias, dos destaques do Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10. Olá, boa noite. O setor de serviços em Santa Catarina cresceu 17% entre os meses de janeiro e julho de 2021. Segundo o IBGE, esse crescimento foi suficiente para a recuperação do setor pelos prejuízos causados durante a pandemia. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que 90% dos brasileiros com mais de 18 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país. Para acessar essas e outras notícias, é muito fácil, você confere lá em scc10.com.br. A gente encerra o jornal de hoje com uma notícia para lá de boa. Os agentes do riso, palhaços voluntários que levam alegria por onde passam, voltaram a animar os pacientes do Hospital Infantil Joana de Guzmão presencialmente. Claro, cumprindo os protocolos de higiene por causa da pandemia, mas não menos engraçados. Os agentes do riso e o pessoal do setor de psicologia, pedagogia, alegraram as crianças hoje. Depois de tanto tempo longe do hospital, um trabalho tão necessário, né, gente? Fica aí, então, o nosso registro desse dia especial. Muitas risadas para essas crianças e para esses agentes que fazem um trabalho tão bonito. Uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20 da noite. Até lá.